Você já se perguntou por que alguns homens parecem emocionalmente distantes, como se nada realmente os tocasse? Como se fossem imunes a qualquer tentativa de aproximação. Você pode ser gentil, carinhosa, até mesmo irresistível, mas por algum motivo, ele continua emocionalmente inacessível, como se estivesse sempre a um passo de distância. O mais curioso é que não se trata de beleza, de status ou do que você oferece, e sim do que você desperta nele. E a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como isso realmente funciona. Esse tipo de conexão não nasce de mensagens carinhosas ou elogios vazios. Ela acontece quando você ativa algo que está muito além da consciência dele. Algo profundo, instintivo, quase primitivo. Algo que toca sua estrutura emocional de forma silenciosa e poderosa. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, dizia que o ser humano não se conecta apenas por afinidade ou escolha racional, mas por arquétipos, figuras simbólicas que nos habitam desde antes mesmo de sabermos o que é amar. A mulher que desperta o desejo duradouro não é a mais bonita da sala, nem a mais acessível. Ela é a mais emocionalmente memorável, e é isso que vamos revelar aqui. Imagine o seguinte: um homem de 34 anos, vamos chamá-lo de Rafael, tem uma vida estável, uma rotina previsível e já passou por diversos relacionamentos. Nada o surpreende mais, nada o emociona. Até que um dia, ele conhece uma mulher chamada Lorena. Ela não tenta conquistá-lo com mensagens fofas nem com selfies. Ela não está o tempo todo disponível. Na verdade, ela fala pouco, mas quando fala, acerta onde ninguém mais acertou, na profundidade. Em vez de elogiar seu físico, ela comenta sobre uma ideia que ele mencionou dias antes. Em vez de rir de todas as suas piadas, ela o observa em silêncio, com um sorriso que mistura leveza e mistério. Ele não consegue entender por que pensa nela tanto assim, mas pensa, e não consegue parar. Esse é o ponto. Homens não se apaixonam pelo que é óbvio. Eles se envolvem com o que não conseguem decifrar. E quando uma mulher entende isso, ela deixa de correr atrás e passa a ser perseguida, não por manipulação, mas por conexão emocional real. E o mais interessante, você pode aprender a fazer isso, sem joguinhos, sem disfarces, só com presença, intenção e sabedoria emocional. Tudo começa quando você para de tentar ser compreendida e passa a fazer ele se sentir compreendido. Homens, ao contrário do que se pensa, não querem apenas admirar. Eles querem ser admirados de forma silenciosa, sutil. Eles são programados para valorizar o que não é entregue de forma imediata. Quando você se mostra completamente disponível logo no início, mesmo sem perceber, você envia uma mensagem ao subconsciente dele. Já está tudo ganho. E quando algo é ganho sem esforço, o cérebro registra como de baixo valor. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Quando você se torna a mulher que encarna essa parte dele que está incompleta, seja força, sensibilidade, segurança ou leveza, ele começa a te enxergar como uma peça que faltava no quebra-cabeça da própria identidade. Não porque você diz isso, mas porque ele sente isso. E o curioso é que muitas vezes, o que impede esse tipo de conexão profunda são os excessos. Excesso de mensagens, excesso de disponibilidade, excesso de exposição. O desejo não nasce no excesso, ele nasce na lacuna. No espaço deixado de propósito, no silêncio estratégico. Uma mulher que sabe quando calar, quando se ausentar e quando deixar uma frase incompleta, ativa algo que nenhum tutorial de relacionamento ensina. O instinto de busca. Ele começa a procurar você, mesmo sem perceber. Começa a te ler como se fosse um enigma, e isso o prende. Vamos ilustrar com uma história. Elisa, uma chefe de cozinha criativa e empática, sempre teve dificuldade em manter o interesse dos homens. Ela era calorosa, comunicativa, entregava muito, rápido demais. Achava que demonstrar tudo de cara era sinal de amor verdadeiro, mas não entendia por que eles sempre esfriavam tão rápido. Até que um dia, ela decidiu mudar. Parou de enviar mensagens perguntando se ele tinha gostado do encontro. Começou a falar mais sobre o que sentia sem esperar validação.
Criou limites suaves, mas firmes. E principalmente cultivou uma vida tão cheia de propósito que os homens que se aproximavam sentiam vontade de fazer parte daquele mundo, em vez de ela tentar entrar no deles. Resultado: ela se tornou inesquecível. Homens são emocionalmente ativados quando percebem que precisam conquistar, e não apenas receber. E isso não tem nada a ver com orgulho ou com manipulação. É biológico. O cérebro valoriza o que exige esforço, o que parece escasso, o que provoca, o que desafia. Uma mulher que inspira admiração pelo que é, e não pelo que oferece, ativa essa zona cerebral de forma natural. Mas atenção, isso só funciona quando vem de um lugar verdadeiro. Não adianta repetir frases prontas nem fingir desinteresse. A chave está na autenticidade calma. Falar com firmeza, olhar com presença, sorrir com a energia de quem sabe o próprio valor. É aí que ele começa a te ver diferente. A se perguntar o que há de especial em você. A lembrar de você em horários aleatórios. A repensar conversas simples. A ouvir sua voz mesmo quando está em silêncio. E isso é só o começo. Posso continuar com o bloco 2? Ele incluirá frases de impacto emocional, histórias, gatilhos psicológicos e a chamada envolvente para a inscrição no canal. Tudo com linguagem natural, profunda e única, como você solicitou. Existe uma diferença silenciosa, mas profunda, entre uma mulher que é vista e uma mulher que é sentida. E é justamente essa diferença que transforma relações passageiras em lembranças insistentes, daquelas que voltam de madrugada, no meio de um café, ou enquanto ele dirige sem rumo, pensando em tudo e em nada. O que realmente marca um homem não é o que você faz por ele, nem o quanto você se esforça para agradar. É o que ele sente quando está ao seu lado, e mais ainda, o que ele continua sentindo quando você não está. Você quer que ele pense em você o tempo todo? Então não encha o tempo dele com mensagens, chamadas ou cobranças. Preencha o inconsciente dele com sensações. Seja uma mulher que deixa perguntas no ar, que provoca curiosidade, que gera aquela confusão deliciosa entre o conforto e o mistério. É esse campo entre o conhecido e o desconhecido que desperta o desejo duradouro. É nesse espaço que nasce a verdadeira fascinação. Vamos a um exemplo. André, um fisioterapeuta esportivo de 39 anos, conheceu Lívia num curso sobre terapias naturais. Ela não era a mais falante nem a mais engraçada, mas ela fazia pausas. Ela ouvia com os olhos, não só com os ouvidos. Quando falava, suas palavras tinham ritmo, profundidade e, o mais importante, intenção. Certa vez, após uma conversa sobre propósito de vida, ela apenas disse: "Tem algo em você que parece estar acordando agora." Ela não explicou, não continuou. Sorriu e mudou de assunto. Ele ficou com aquilo na cabeça por dias. Não conseguia esquecer. Ela não disse que o admirava. Não tentou elogiá-lo. Apenas o fez sentir algo diferente. Algo que ninguém mais havia provocado. É nesse ponto que está o ouro da atração emocional. Em dizer menos com mais impacto. Não se trata de frases decoradas. Trata-se de palavras alinhadas com sua energia. Quando você sente o que diz, o outro sente você. E é por isso que homens podem até admirar muitas mulheres. Mas são poucas as que eles não conseguem tirar da cabeça. E como fazer isso de maneira prática? Primeiro, desacelere. Fale com calma. Use o silêncio como uma moldura para suas palavras. Isso mostra segurança. Mostra presença. Segundo, ao invés de fazer perguntas sobre ele, provoque o pensamento dele com frases como: "Você sempre foi assim?" ou "Aconteceu algo que te moldou desse jeito?" "Eu gosto da sua calma, mas sinto que tem um furacão guardado aí dentro. Não sei porquê, mas tem algo em você que faz o tempo parecer mais lento." Essas frases funcionam porque não são previsíveis, porque não apontam para o ego dele, mas para o universo interno. Você não está elogiando o que todos veem, está apontando para o que ele mesmo não sabe explicar. E isso é magnético. Mas aqui vai um aviso. Tudo isso só funciona quando parte de um centro firme em você. Quando você está emocionalmente cheia, não carente. Porque o homem sente quando a frase vem de uma mulher que se basta. E também
quando vem de alguém tentando preencher um buraco. A primeira o intriga, a segunda o afasta. E se você cometeu o erro de se mostrar demais, de correr atrás, de anular sua rotina por alguém, calma. Isso não te torna menos poderosa. Apenas te mostra onde está a sua virada. A mulher mais encantadora não é a perfeita. É a que aprendeu a reconhecer o próprio valor sem depender do reflexo de um homem. Lembre-se, a sedução emocional verdadeira não está no esforço, mas na energia que você carrega. Quando você se coloca como o prêmio, ele entra no jogo. Quando você se coloca como jogadora, ele sai. Não porque é ruim, mas porque o cérebro masculino é treinado para desejar aquilo que precisa conquistar. E agora, se você está gostando do que está ouvindo, se isso está te tocando em algum lugar mais profundo, é aqui que eu quero te convidar a fazer parte de algo maior. Pausa para uma chamada diferente. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, então talvez você seja o tipo de pessoa que não está aqui só por curiosidade, mas porque está pronta para virar a chave emocional de vez. Se for o seu caso, eu te convido, de verdade, a se inscrever no canal agora mesmo. Mas não só isso. Quero te propor algo mais íntimo. Me conta aqui nos comentários, qual foi a frase ou parte deste vídeo que mais mexeu com você? Sério, a que fez você parar e pensar, uau, isso sou eu. Não precisa escrever um textão. Só compartilha esse momento. Porque pode apostar, tem muita gente aqui que vai ler e se identificar com a sua história também. Você não está sozinha nisso. Tem algo na forma como uma mulher caminha quando sabe quem ela é. Não precisa de salto. Não precisa de roupas chamativas. Não precisa de frases de efeito. Ela apenas caminha. E o mundo sente. É como se o ambiente ao redor desacelerasse por alguns instantes. Não por ela tentar impressionar, mas porque a energia dela é completa em si mesma. Uma mulher assim pode entrar em qualquer lugar e deixar uma marca, sem abrir a boca. Foi isso que aconteceu com Renata, uma artista plástica de 41 anos, que havia passado a maior parte da vida tentando se moldar ao que os outros esperavam. Nos relacionamentos sempre se doava demais, sempre falava por último, sempre aceitava migalhas emocionais como se fossem banquetes. Até que um dia, após mais uma decepção amorosa, ela decidiu algo que mudaria tudo. Parou de tentar agradar. Parou de se encaixar. E começou finalmente a se encaixar em si mesma. Ela voltou a pintar, não para vender, mas para se expressar. Voltou a caminhar no parque sozinha, sem fone de ouvido. Voltou a rir alto quando achava graça e a não responder quando algo não merecia sua energia. E foi justamente nesse momento, quando sua vida transbordava de presença, que os homens começaram a notar. E não qualquer homem, mas exatamente aqueles que antes a ignoravam. A chave não estava no que ela fazia para chamar atenção, mas na vibração silenciosa que ela emanava por estar inteira em si. E quando, meses depois, ela reencontrou um antigo conhecido que antes mal a cumprimentava, ele ficou paralisado. Não era o cabelo, a roupa, nem o tom da voz, era o que ela representava. Uma mulher que não precisa ser escolhida para se sentir válida. E esse tipo de mulher ativa algo no inconsciente masculino que nem ele mesmo sabe nomear. Carl Jung dizia que o que não é integrado à consciência se manifesta como destino. E é exatamente isso que acontece com muitos homens. Eles acabam desejando mulheres que despertam neles aquilo que está adormecido. Pode ser coragem, criatividade, tranquilidade, o que for. O ponto é, quando você representa algo que ele quer, mesmo sem saber, você se torna uma presença que ele não consegue esquecer. E isso não se conquista com insistência. Se conquista com magnetismo. Com gestos simples, mas potentes. Sabe aquela vez em que você saiu mais cedo sem avisar, deixando um "até logo", em vez de um "me avisa quando chegar"? Pois é, isso fala alto. Ou aquele dia em que ele te mandou uma mensagem qualquer e você levou horas para responder. Não por jogo, mas porque estava ocupada vivendo sua vida. Esse tipo de coisa ativa no cérebro dele a seguinte pergunta: o que está acontecendo ali que eu não faço parte? E pronto. Curiosidade despertada. Interesse ativado. Não é manipulação. É psicologia básica. O cérebro valoriza o que é escasso, o que tem contexto, o que não se entrega por inteiro de imediato.
Você não precisa ser rude, nem distante. Só precisa ter uma vida rica o suficiente para que ele perceba que estar com você é uma escolha dele, e nunca uma necessidade sua. E essa consciência muda tudo. Vamos ser honestas? Em algum momento da vida, todas nós já caímos na armadilha de querer provar valor. Seja respondendo rápido demais, se explicando em excesso, ou aceitando menos do que merecíamos por medo de parecer exigente. Mas o que poucas entendem é que quanto mais você tenta provar algo, mais você transmite a mensagem de que não acredita nisso de verdade. E o homem sente. Ele talvez não diga, talvez não entenda, mas sente. E se afasta. Por outro lado, quando você fala pouco, mas com firmeza, quando sorri sem ansiedade, quando escuta mais do que argumenta, você ativa no homem não só o respeito, mas o desejo de merecer sua presença. Ele se sente desafiado, e não por orgulho, mas porque o cérebro dele está acostumado a correr atrás do que representa recompensa emocional real. E por mais paradoxal que pareça, uma das atitudes mais sedutoras que você pode ter é não tentar ser sedutora o tempo todo. É simplesmente ser você. Inteira, presente, interessante, misteriosa quando quiser, transparente quando sentir. Porque o que prende um homem de verdade não é uma imagem perfeita. É um mundo interno que pulsa mesmo no silêncio. E é por isso que hoje, mais do que nunca, você precisa cuidar da sua própria narrativa. Pare de esperar que alguém venha confirmar sua beleza, sua inteligência, sua graça. Se você não enxergar isso primeiro, nenhum elogio vai preencher. Comece a se enxergar como a mulher que já é tudo aquilo que gostaria de ser. E o mundo, inclusive os homens, vão começar a te enxergar assim também. No bloco 4, nós vamos fechar com chave de ouro. Vou mostrar como criar frases não óbvias, altamente emocionais, que funcionam como sementes plantadas no subconsciente dele. E claro, um encerramento único, acolhedor, poderoso e que gera engajamento real com sua comunidade. Existe um tipo de frase que não é esquecida, que não grita, que não precisa de ponto de exclamação. Ela entra sutilmente como quem não quer nada, e de repente fica ali, morando num canto escondido do pensamento. São frases que não se dizem com a boca. Se dizem com o corpo, com o tempo, com a intenção por trás das palavras. E o mais curioso, quanto mais simples elas parecem, mais profundas são. Se você quer deixar um homem pensando em você dias depois de uma única conversa, aprenda a plantar ideias e não só contar histórias. Em vez de elogiar o que todo mundo vê, destaque o que quase ninguém percebe. Diga algo como: tem algo na sua forma de observar o mundo que me fez pensar diferente hoje. Você tem uma energia que parece familiar, como se eu já tivesse sonhado com isso. Sabe o que me impressiona? Como você consegue esconder tudo que sente atrás desse silêncio. Essas frases são chaves. Elas abrem portas dentro da cabeça dele que estavam trancadas. Não porque são mágicas, mas porque não seguem o caminho habitual. O cérebro dele está condicionado a respostas previsíveis. Quando você quebra esse padrão com sensibilidade, com pausa, com presença, o impacto é silencioso, mas devastador. Ele não vai entender o que está sentindo. E é exatamente aí que você entra. Mas atenção, o poder dessas frases não está só no conteúdo. Está na sua energia por trás de cada palavra. Você precisa sentir o que está dizendo. Precisa carregar sua própria verdade no olhar, no tom de voz, na maneira como você respira entre uma palavra e outra. Homens não se conectam com frases prontas. Eles se conectam com o efeito que sua presença causa dentro deles. Agora imagine isso. Ele está no trabalho em um dia comum. Alguém fala algo que por acaso lembra o que você disse naquela tarde. De repente a mente dele é puxada de volta para você. Ou então, enquanto toma banho, ele lembra da forma como você olhou para ele quando disse que gostava de observar silêncios. Isso, minha amiga, é o que chamamos de âncora emocional. E quando bem feita, ela dura uma vida inteira. Vamos ser práticas? Aqui vão 3 exemplos de frases âncoras para você experimentar. Gosto do jeito que você escuta. Parece que até o silêncio tem mais significado perto de você. Você tem uma presença que muda o clima do lugar. Já percebeu isso? Tem alguma coisa em você que me faz desacelerar, como se o tempo ficasse mais gentil. Mas lembre-se,
Não use essas frases para impressionar. Use-as quando forem reais, quando a emoção estiver presente. Só assim, elas tocarão o lugar certo. Só assim, elas se transformarão em algo que ele vai sentir, e não apenas ouvir. E se por acaso você estiver se perguntando, será que eu consigo aplicar tudo isso mesmo? A resposta é, sim, mas não como uma personagem, como você mesma. A mulher que marca um homem para sempre não é aquela que tenta ser perfeita. É aquela que se conhece o bastante para não precisar ser aprovada. É aquela que entra e sai de cena com a mesma força, que pode sumir por dias e ainda assim ser lembrada com ternura, com desejo, com respeito. E sabe o que é mais poderoso? É que quando você se coloca nesse lugar, o jogo muda. Você para de correr atrás, para de perguntar se está tudo bem, para de tentar entender o que ele quer, porque finalmente você entende o que você quer, e isso faz com que o mundo, incluindo ele, se reorganize ao seu redor. Encerramento acolhedor com convite para a comunidade. Se você chegou até aqui, me permita te dizer algo de coração. Você não chegou por acaso. Algo em você quer mais. Mais conexão, mais verdade, mais leveza e mais reciprocidade. E é por isso que, agora, eu quero te fazer um convite diferente. Não é só para se inscrever no canal. É para fazer parte de uma comunidade de mulheres que se valorizam de dentro para fora. Mulheres que não pedem espaço, que criam espaço com a própria presença. Se você sentiu algo nesse vídeo, se alguma parte dele tocou um pedaço seu que andava esquecido, me conta nos comentários. Mas não apenas como quem responde a um vídeo. Escreve como quem deseja conversar de verdade. Me diga, qual foi a maior descoberta que você teve aqui hoje? Ou melhor, em que momento você se viu nesse roteiro? Tem uma história sua que ecoa com tudo isso? Compartilha. A sua história pode ser a cura de alguém aqui nos comentários. Pode ser o abraço silencioso que outra mulher estava precisando. Vamos conversar. Vamos nos reconhecer. Vamos nos apoiar. E se você gostou deste conteúdo, deixa seu like como quem diz: eu me reconheci aqui. Ele não é só um clique. Ele é um sinal de que a gente está conectada. E lembra disso. Você não precisa correr atrás do que já é seu por direito. O amor que você procura começa quando você para de se diminuir para caber. Você nasceu para ser lembrada. E agora, é só questão de tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Mais fortes, mais conscientes e, acima de tudo, mais nossas.